Hoje tem Corinthians em campo pelo Brasileirão. Vamos falar sobre a partida entre Vitória e Timão, a provável escalação, desfalques, novidades. Também trataremos sobre a punição do STJD com relação aos atletas do Corinthians. Falaremos sobre a mudança na administração da Neoquímica Arena. Só peço para você deixar o like, se inscrever no canal e se tornar membro. Bora brilhar! Muito bem, meus amigos, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, puniu o Corinthians e os seus jogadores depois da treta lá no clássico contra o Palmeiras. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, além do André, que é o volante, foram suspensos pelo STJD nessa sexta-feira num julgamento em que o Corinthians também foi punido com a perda de um mando de campo. E multado em R$112 mil. Vou te explicar detalhes. Todos os julgados foram por causa daquela treta que teve no clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. O detalhe é o seguinte: o André, pelo gesto obsceno, foi suspenso por uma partida. O Mateuzinho, pelo soco no adversário, 4 jogos de suspensão. Hugo Souza, por críticas à arbitragem, que é patético o cara não poder criticar a arbitragem, mas tudo bem. 2 partidas de suspensão. Breno Bidon, pelo ato desleal ou hostil, que acabou julgando a STJD na zona mista depois do jogo, ele acabou sendo absolvido por unanimidade. O Luiz Fernando, que é preparador de goleiros, participou do tumulto depois do jogo, foi pro quebra-pau, foi absolvido por unanimidade. E o Corinthians pegou uma pena de R$2 mil por atraso no reinício do jogo, uma multa de 10 mil pelo drone, juntando tudo, teve também a multa também, além da perda do mando de campo de uma partida por causa do torcedor, o babaca, o idiota, que proferiu uma injúria racial ao goleiro Carlos Miguel. Esse cara tinha que ser preso, tá? Torcedor, eu tô falando. Não é nem torcedor, é um bandido, um vagabundo. Racismo em nenhum lugar, independentemente de contra quem seja, ele pode existir. Esse caso foi analisado pela STJD, sendo que todas as penas são válidas para as competições nacionais, ou seja, não vale para Libertadores. Então, o Corinthians vai tentar um efeito suspensivo para ter o Hugo Souza na partida de hoje contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão. O Mateuzinho também é a mesma coisa. Enfim, são coisas que serão avaliadas. O Corinthians, como instituição, foi julgado e punido também pela invasão de um drone que jogou aquele porco de pelúcia. Enfim, detalhes importantes desse julgamento do STJD. Corinthians que vai a campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje, a partir das 8 da noite em Salvador, no Barradão. Depois volta a entrar em campo dia 26 de abril contra o Vasco pela 13ª rodada, quando se trata de Campeonato Brasileiro. E aí tá tentando o efeito suspensivo, para essa punição dos seus atletas. E tem um detalhe importante. Hugo Souza viajou com a delegação para Salvador. O Corinthians, se não conseguir o efeito suspensivo, vai colocar o Cauê, de 22 anos, que deve ser a opção para o gol do Corinthians. Mateuzinho e André também não ficam à disposição. Pedro Milans, aliás, o Mateuzinho e o André foram expulsos, então não teria nem como reverter, foram expulsos em campo. Pedro Milans e André Carrilho podem começar entre os titulares, essa é a informação que eu tenho. A provável escalação do Corinthians tem Cauê ou Hugo Souza no gol, Pedro Milans na lateral direita, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Então, repetindo, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Kaique e Yuri Alberto, tá? Uma boa notícia é que o Caio César está relacionado depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita, então vai estar à disposição. E o Fabrício Anrileri, recuperado de um estiramento na coxa esquerda, também viaja a Salvador. O Choca, Charles, Memphis e Guinegão seguem no departamento médico, não vão atuar. Então são 1, 2, 3, 4 desfalques desses jogadores. Corinthians não vence há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, e está amargando a 16ª colocação do Brasileirão com 11 pontos, um acima da zona de rebaixamento.
Rapaziada, se liga só, com a TIM você vive o futebol de verdade. No TIM Controle, com um streaming incluído, você assiste a mais jogos, acompanha a cada lance e manda bem dentro e fora do jogo. TIM, imagine as possibilidades. Bora falar sobre a situação do Corinthians e a nova administradora da Neoquímica Arena, porque o Corinthians anunciou hoje que concluiu a substituição dos prestadores de serviços responsáveis pela gestão e administração dos fundos ligados à Neoquímica Arena. Agora é a Azarock, ou Azarock Asset Management e a Genial Investimentos que vão ocupar esses serviços que eram prestados pela REAG Investimentos na administração financeira, já que a REAG é alvo de uma operação do Ministério Público por meio do GAECO, e também a Receita Federal, Polícia Federal e tal, daquela operação Carbono Oculto que investiga um esquema de lavagem de dinheiro, tá? Sonegação fiscal e fraude no setor de combustíveis, supostamente ligado ao PCC. Então, a REAG era responsável pela administração do Fundo Arena, e aí o Corinthians conseguiu a rescisão, e segundo o Corinthians, o processo foi conduzido em conformidade com os instrumentos, né, do contrato e tal. Então a dívida do Corinthians hoje que é de 660 milhões com a Caixa, que estão sendo pagas trimestralmente, né, até o fim de 2041. Primeira parcela de 2026 já foi quitada em março deste ano, com um valor de mais ou menos 28 milhões de reais, dentro de um total estimado de 115 que o Corinthians vai desembolsar ao longo desse ano para cumprir o acordo de refinanciamento que foi firmado lá em 2022, essa treta toda. O Corinthians já tinha até iniciado o processo de substituição da administradora em janeiro, mas aí deu uma demora e tudo mais, e agora finalmente foi concluído o requerimento de toda essa treta, como um dos pontos, inclusive, que apareceu uma possibilidade de impeachment contra o Osmar Stabile. Então uma situação bem delicada, bem complicada, tema que foi protocolado por conselheiros e sócios. Vamos aguardar, que o pau ainda vai torar no Corinthians. Tamo junto. Um abraço a todos, deixa o like e se inscreva no canal.